Bom, esse é o terceiro vídeo, né, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura do Egito Antigo, e o vídeo então é a nossa ferramenta de estudos, né, a gente tem a nossa webconferência em que a gente faz em tempo real, e o vídeo fica então disponível depois para que vocês possam estudar. Fica disponível no YouTube e também dentro do ambiente virtual aí de estudos, né? Então, o nosso tema nesse primeiro momento é a Esfinge de Gizé, então que faz parte, né, do conjunto das grandes pirâmides que pertencem aí ao antigo império no Egito. Bom, dando sequência aqui, então ela é considerada um dos maiores monumentos do mundo, né? Ela tem 73 metros de comprimento, 19 de largura e cerca de 20 de altura. E ela é esculpida diretamente numa grande rocha, né, que faz parte do próprio local. E aí isso leva a uma série de questionamentos sobre a datação da esfinge, né, inclusive algumas datações que tentam colocar em questão aí a construção da esfinge como sendo mesmo anterior à construção das próprias pirâmides, né, trazendo inclusive algumas referências aí, né, de tecnologias possíveis existentes aí anteriormente. A gente não vai entrar nisso, mas só para explicar um pouco porque é que é possível que aconteçam datações anteriores, porque em verdade essa grande pedra, esse grande monolito, ele realmente é anterior à própria construção da esfinge. Bom, o que é o grande monolito? O grande monolito é a parte central, né, toda essa parte que seria o corpo em formato de leão. As patas, né, e parte da cabeça, eles já foram trazidos, são pedras que foram trazidos de pedreiras próximas e que compuseram, né, junto com essa parte central, junto com esse monolito central, essa figura bem extraordinária, bem diferenciada, né? Então, a esfinge é uma figura mítica, que ela pode ser, existem esfinges na antiguidade, inclusive no próprio Egito e em outras culturas, onde você tem um animal composto, né? Então o corpo de um animal, cabeça de um segundo animal, às vezes alguma parte de um terceiro animal ainda, né? Nesse caso, a gente tem uma cabeça humana e mais especificamente uma cabeça de faraó. A gente sabe que é uma cabeça de faraó, porque ele vem, né, paramentado com esse tocado, que faz parte da coroa cerimonial, né, com a qual o faraó se apresenta, então necessariamente caracteriza como uma cabeça de faraó. Então, mas qual seria, né, a função de uma esfinge, ou mais especificamente dessa esfinge, né? Então, as esfinges, elas têm esse caráter de proteção, né, de sacralização de um determinado local, e aí nesse caso, então, um duplo sentido, né? Então, coloca o faraó como essa grande figura que participa desse processo de sacralização e de proteção do local, né? E a esfinge, por si só, enquanto figura mítica também, fazendo esse papel de proteção. Bom, o faraó possivelmente é o faraó Khefren, né? A dúvida principal fica em relação se é o próprio Khefren que manda confeccionar, né? Ou se seu filho Kelps, né, é que teria mandado realizar a esfinge como uma homenagem ao pai, e ela teria levado cerca de 23 anos, né, para ser construída. E essa imagem é interessante porque tem uma série de figuras humanas, então a gente consegue ver um pouco a dimensão, não é, da esfinge diante aqui da escala humana. Bom, seguindo aqui, uma das curiosidades em relação à esfinge é a ausência do nariz, não é, que durante muito tempo foi acreditado aí aos soldados de Napoleão que fariam uso do nariz da esfinge como alvo, né, para a prática de tiro, e hoje em dia essa hipótese foi descartada, mas ela perdurou aí realmente por muito tempo, né? E ela só foi possível de ser verificada e descartada porque hoje a gente tem a tecnologia a serviço também, né, da história e da arqueologia. Então a tecnologia, quando você escaneia, né, e verifica os sinais deixados para a retirada do nariz, você percebe que não são sinais, né, de tiro ao alvo, de bala, né, são sinais realmente de cinzel, né. Então
A hipótese, né, mais provável hoje é de que em algum momento entre os séculos XVI e XVII, ou cristãos coptas ou otomanos, né, que são muçulmanos, tenham feito essa cirurgia utilizando barras de metal e cinzéis, né, já que as marcas que se podem observar nessa magnífica escultura indicam uma intervenção desse tipo, né? Bom, mas por que fazer isso, né? Porque os cristãos coptas, né, são a primeira institucionalização do cristianismo, quer dizer, colocando o cristianismo como uma religião realmente organizada, e a gente precisa lembrar que o cristianismo tem como base o monoteísmo, né? Então, para o monoteísmo, uma cultura como a do Egito Antigo, que está baseada na crença em muitos deuses e na figura do faraó também como um deus, né, isso é uma heresia. Então, você danificar, né, significa tirar o poder dessas divindades, né, ou dessa figura do faraó enquanto divindade religiosa. E a mesma coisa acontece em relação aos otomanos, que são muçulmanos e que também têm como crença a ideia, né, do monoteísmo, de um único Deus, para quem, igualmente, né, o politeísmo egípcio é um problema, é uma heresia e vai ser atacado. A gente tem um grande número de figuras, esculturas, relevos em templos que foram danificados propositalmente como forma de retirar o valor, retirar a importância, né? E dessa maneira também coibir, não é, o culto a essas figuras ligadas aí à religião do passado, ou formas religiosas do passado, e principalmente formas politeístas, né, que eram consideradas realmente um problema na época, né. E há uma explicação para isso, né, que no Egito Antigo os ladrões tinham o nariz extirpado como forma de punição e de fácil reconhecimento. Mais tarde, os egípcios e também alguns povos invasores passaram a mutilar estátuas também como forma de tirar, né, a honra e o poder, né, de uma pessoa, de uma entidade, no caso de uma criatura, né, mítica como a esfinge, ou mesmo de uma divindade, né. Bom, em relação a esse tocado, né, e a cabeça, que a gente reconhece como uma cabeça de faraó, ela simboliza o poder, né, do rei e do império, né, usa o tocado listado, que se chama Nemés, e tem sobre a testa o Uraeus, que é um símbolo real, né, sendo desprovida atualmente de nariz, a esfinge, né, barba e da pigmentação que a cobria, quer dizer, ela era pintada, né, ela tinha uma pigmentação que desaparece realmente com o tempo devido ao desgaste natural nesse caso, né. As figuras do abutre e da cobra que compõem o Uraeus, né, fazem então o acabamento de uma diadema, né, que é essa espécie de tiara que segura esse tocado de tecido. Então aqui na lateral a gente está com a imagem da máscara mortuária do Tutankhamun, onde a gente pode ver ainda em detalhes, né, esse tocado com coloração e Uraeus também, da barba, né, cerimonial, com as características que provavelmente, né, e ainda tem alguns sinais que mostram isso, essa cabeça da esfinge também tinha, né. Bom, ela é a maior estátua feita de uma pedra só, né, o monólito no mundo, a gente já falou um pouquinho das medidas, e é a mais antiga escultura monumental conhecida, né. Então a gente está vendo aqui uma imagem da esfinge agora num ângulo, né, em que a gente pode ver um pouco mais as patas, né, dianteiras, e aí aqui entre as patas dá para a gente ver o que seria uma pedra central aqui. Essa pedra é uma estela, né? Essa estela é o nome que a gente dá a essas pedras que apresentam algum tipo de narrativa, algum tipo de chamado para culto, né, de uma divindade ou de um faraó. E aqui nesse caso, essa estela narra a história de um faraó, que é o Tutmoses IV, e que vai contar um pouco e narra um pouco tanto da importância que a esfinge vai ter na antiguidade, como
Na própria história do Egito, a esfinge vai ter diferentes conotações. E a gente já vai falar também um pouquinho sobre isso, mas queria mostrar onde está a Estela aqui nesse momento que está mais fácil de ver. Pessoal, aqui na parte de baixo é uma imagem com uma série aqui, né, de indicações do que seria o nível atual da areia, o que seria, né, um nível de um período bem anterior, aí, talvez no período da própria construção, né, das grandes pirâmides. Então, o que seria a escada atual, o que seria, então, uma entrada secreta, que vocês estão vendo aqui embaixo, né, então a representação de uma câmara de recepção, de um pequeno templo, né. Bom, o que é isso aqui? Isso é uma hipótese, né, que foi construída a partir de pesquisas que detectaram uma possível câmara nessa altura aqui, né, do peito da esfinge. Isso foi feito, né, uma pesquisa, se eu não me engano, a partir de eco, né, e aí pelo sinal que se recebeu dessa pesquisa usando tecnologia também, né, há um espaço oco que pode ser concretamente percebido, né, dentro da esfinge. A partir da ideia da existência desse espaço oco e não havendo nenhum sinal de uma entrada, né, na própria esfinge, começou a se aventar a possibilidade, então, de que a entrada estivesse através do subterrâneo, né, que o acesso a essa câmara fosse um acesso subterrâneo. E aí se criou toda uma hipótese, né, de um espaço interno. Não foi escavado para se verificar a existência desse espaço interno. A gente não tem tecnologia hoje em dia para escavar sem danificar a própria esfinge, né? Então, de uma certa maneira, a gente espera ter tecnologia em algum momento possa permitir uma exploração maior, um conhecimento maior de funções para a esfinge, para além apenas de uma escultura simbólica, né, desse espaço, mas que talvez ela tivesse ainda outras funções. Bom, seguindo aqui, a gente vai conhecer um pouquinho essa história do Tutmés IV, e é uma história que ele manda narrar, né, nessa pedra, nessa estela tumular. Ele conta que ele devia o seu trono à esfinge de Gizé, né? A lenda diz então que num certo dia ele caçava e ele sentou à sombra da esfinge, né, que nesse momento estava completamente coberta de areia, quer dizer, ela pertence a um período bastante inicial aí, né, do Egito, ainda do Antigo Império. Então, dentro da própria história do Egito, a esfinge é reconhecida como, né, algo ancestral. Esse jovem, então, teria adormecido e teve um sonho na qual a esfinge lhe dizia, né, dar-te-ei realeza sobre a terra, como cabeça dos seres vivos. Tu levarás a coroa branca e a coroa vermelha sobre o trono de Geb, príncipe dos deuses. É aqui que agora a areia do deserto me atormenta, areia por cima da qual eu estava em outros tempos. Ocupa-te de mim, para que possais realizar tudo o que desejo. Eu sei que tu és meu filho e meu protetor. Bom, diante desse sonho, Tutmés então manda retirar a areia, restaurar a esfinge, né? E entre as suas patas ele manda erguer uma estela que narra esse sonho. Por sua vez, a esfinge, né, como representação do deus Armax, converteu no faraó Tutmés IV, né? Então a gente precisa entender que ele não era o herdeiro direto do trono, né? Ele não era o sucessor, vamos dizer assim, né, do Amenófis II, mas ele consegue ascender à posição de sucessor e se torna faraó. E quando isso acontece no Egito, é necessário legitimar o seu poder, né? Então, mais do que tentar entender se essa história é verdadeira ou não, se ele sonhou ou não, né? Provavelmente ele fez realmente a restauração da esfinge, mas para nós o que é importante? É importante perceber qual é o papel social que essa escultura, né, ou arquitetura
parte de uma arquitetura, se ela tiver realmente câmaras internas, né, e talvez um hipogeu escavado aí no subsolo, qual é o papel, né? Então a arte tem uma importância, a arte e a arquitetura tem uma importância tão grande nesse momento, né? Você saber como construir, ter a capacidade de erguer esses monumentos, significa que você é alguém que tem condição de estar à frente do povo, né? Então a arte tem um papel dentro da legitimação do poder, né? Então isso é mais importante de ser compreendido do que realmente se ele sonhou ou não sonhou. E é interessante porque em diferentes momentos, né, da história da arte a gente vai perceber como essa ideia, não é, de através de um sonho, de uma predestinação, não é, uma determinada figura histórica, usar da arte ou da arquitetura, a partir dessa relação de uma predestinação, para se colocar como alguém, né, legítimo numa determinada posição de poder, né? Então esse aqui é um exemplo bem antigo, mas que já mostra que isso acontece, né, desde que as primeiras grandes civilizações se organizaram. Ele passa a receber, então, né, o faraó normalmente ele recebe o apoio do clero de Amon, tá, do deus Amon, e aí o Tutmés então faz uma opção por um outro clero, né, de Heliópolis ou Helipolitã, e ele procura a sua legitimação então através de uma outra divindade, que é o deus Sol Ra, né, do qual a esfinge era uma das suas manifestações. Bom, dando sequência aqui, agora a gente vai tentar entender um pouco, antes da gente falar dos hipogeus, que são uma outra forma de realizar e de pensar mesmo, né, de projetar as estruturas funerárias, que não se deixa de fazer pirâmides de um dia para outro, mas que a história do Egito é longa. O Antigo Império é o período das grandes construções de pirâmides, mas a partir do Médio Império, essa construção de pirâmides ela entra em decadência, né? Então a gente tem ainda pirâmides, mas algumas delas que chegam para nós em condições bem menos ainda preservadas do que a gente tem as mais antigas, né, do Antigo Império. Aqui como exemplo eu peguei uma pirâmide que se chama Pirâmide Negra, né, e ela foi construída pelo rei Amenemés III durante o Império Médio ou Médio Império, e é uma das 5 pirâmides restantes, de 11 na verdade nessa região de Dashur no Egito. Originalmente ela era chamada, né, Amenemés é poderoso e perfeito. Esse tipo de título, né, era muito comum no Egito. Não só o faraó carregava uma série de títulos, como ele também presenteava de uma certa maneira os seus súditos mais fiéis, aqueles que estavam mais próximos a ele, com títulos. Então, uma pessoa que agradasse ao faraó, que estivesse próxima a ele, podia ter, né, um conjunto de títulos, vários títulos. Um dos exemplos, né, dessa relação com os títulos é a rainha, né, a Nefertiti, por exemplo, que foi esposa do Amenófis IV. Ela, por exemplo, tinha uma série de títulos, entre eles, né, aquela por quem os ventos do deserto sopram, que é um dos mais bonitos, um dos mais românticos, mas era bastante comum essa ideia, né, no Egito Antigo, e tinha a ver com as relações sociais e como elas se estabeleciam. Bom, ela ganha o nome de Pirâmide Negra por conta da aparência escura que ela tem, né, e ela acaba ficando com essa aparência mesmo quase que de uma pilha de entulho, né, porque ela realmente tem problemas, né, no seu processo de realização, sofre com um processo de deterioração e chega até nós, né, em condições aí bem complicadas. Bom, o que a gente precisa compreender nesse momento? Construir uma pirâmide demandava um esforço gigantesco de organização de trabalhadores, de preparação de material, transporte, né, toda uma logística de tempo e domínio de técnicas, né?
esse conjunto no Antigo Império teve absolutamente alinhado, né? Já no Médio Império não houve como manter. Haviam outros problemas para serem resolvidos, então essa é uma das questões. E a outra questão que foi muito assim importante no Médio Império é que, apesar de todos os cuidados para que as pirâmides não fossem saqueadas, né, elas foram saqueadas ainda na própria antiguidade. É importante lembrar que o faraó era enterrado com todo o seu enxoval funerário, o que significava aí um conjunto, né, bastante rico, né, de joias, máscara mortuária, escultura, tronos, camas, um enxoval funerário, né, significava aí um conjunto de riquezas imenso que, né, os ladrões na época rapidamente assim, né, que se fechava o túmulo, uma equipe, né, de assaltantes já se preparava para tentar chegar até esses tesouros e ficavam, né, muito sinalizados pela pirâmide, quer dizer, se sabia que estava ali embaixo. Então passa a se questionar essa forma de sepultamento como, né, pouco segura para esse enxoval funerário, e daí vão surgir então, na verdade já existiu o processo, mas vai se intensificar a ideia de usar o hipogeu como espaço tumular sem que a necrópole fosse sinalizada sobre ele. A gente vai falar um pouquinho o que são esses hipogeus, ou hipogeu. O hipogeu, a palavra hipogeu, ela significa, né, uma estrutura obtida através de escavação subterrânea e que pode ter, né, geralmente ela é constituída por vários compartimentos. Bom, o hipogeu no Egito especificamente, ele vai estar mais ligado à questão das câmaras funerárias, né, especificamente para sepultamento. Mas não necessariamente todo hipogeu é uma câmara funerária, né? A gente pode ter hipogeu como templo e como habitação também, né? Ainda assim vai se chamar hipogeu, ainda que a função seja outra. Então, o nome hipogeu está ligado ao processo de escavar dentro da própria rocha ou de escavar diretamente no solo. Então, ao invés de eu construir agregando material, eu construo retirando material, né? A partir do novo império vai haver realmente, né, um incentivo, um incremento aí na construção desses hipogeus. Há conjuntos, grandes conjuntos, né, de câmaras escavadas na rocha. O mais conhecido dos conjuntos é o Vale dos Reis, né, onde os faraós são sepultados, mas nós temos também Vale das Rainhas e temos Vale dos Artesãos, porque nesse período do Novo Império, a mumificação ela se torna um procedimento muito mais acessível. Então você tem uma sociedade onde existe uma riqueza muito maior circulando. Esses artesãos que trabalham nas pinturas das tumbas, que trabalham, né, nos relevos, produzindo as joias, produzindo todo esse enxoval funerário, eles também se tornam pessoas que têm um certo status a ponto de poderem ter um conjunto, uma necrópole também para si, né? E acaba que um trabalhador ajuda e realiza, né, intervenções para outro, né? Há hierarquias dentro disso também, né, mas o que é importante a gente saber nesse momento é que há uma separação, né, ainda que seja possível a um trabalhador, um artesão, ter uma tumba elaborada, ela não será na mesma área que um faraó tem a sua tumba, né? Então essa área do Vale dos Reis, ela é uma área dedicada realmente às tumbas de faraós ou de alguém de uma altíssima elite, né? Assim como na região das rainhas, né, a gente vai ter uma outra ênfase e dos artesãos uma outra, né? Bom, aqui no Vale dos Reis, a tumba mais famosa, mais conhecida, né, realmente é a tumba do Tutankhamon.
Então, é importante a gente frisar, não é, que a tumba do Tutankhamon é um hipogeu, mas nem de longe é o maior, né? Por que ela é importante se não é o maior, se não é o que tem a pintura mais extraordinária, né, ou o conjunto de câmaras mais destacado? Porque foi a única escavação no Egito onde um faraó, sua múmia com seus sarcófagos e o que a gente acredita que é todo o seu enxoval funerário foi encontrado, né? O número de múmias que existem no Egito são incalculáveis. Essa semana que passou mesmo, a gente teve mais um encontro, né, mais uma escavação sendo realizada com um conjunto, né, de novos sarcófagos, com as múmias ainda intocadas dentro desses sarcófagos foram encontradas, mas nunca um enxoval funerário, né, com toda a sua pompa, com toda a sua, todas as partes de que era composto o enxoval funerário foi encontrado. Realmente o Tutankhamon é o único. E por que ele ficou, né, preservado se boa parte dessas escavações foi saqueada ainda na antiguidade ou, né, pouco tempo aí depois, né? Porque uma outra escavação que foi realizada numa área acima da tumba do Tutankhamon, enquanto essa escavação estava sendo realizada, houve um deslizamento de terra que lacrou realmente a entrada da tumba do Tutankhamon duplamente, né? Então, além do fechamento da tumba, ainda então um deslizamento de pedras escondeu essa tumba, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Aqui na imagem, então, a gente está vendo as tumbas abertas, né? Lembrando que na época em que elas foram realizadas, né, não havia essa estrada que levasse, né, nem essas aberturas organizadas, que tudo isso ficava assim bastante escondido, justamente para que ficasse preservado, para que esse enxoval funerário pudesse permanecer junto com o faraó, que deveria se apresentar na vida após a morte, né, para ter todo o seu status, a sua posição social garantida. Ele precisava chegar com todo esse enxoval. O que, né, nesse caso, a gente sabe que ao longo do tempo isso foi sendo dilapidado. Bom, aqui para a gente entender o que é um esquema de um hipogeu, né? Então, um hipogeu simples teria pelo menos duas câmaras, né? Uma para cerimônias e uma efetivamente, né, para o sarcófago. Então, a gente observa, né, aqui em rampa, né, descendo até essa primeira sala, que seria a sala cerimonial, uma segunda rampa e uma sala maior, que seria a sala aqui do sarcófago. Ao fundo, a gente está vendo uma pequena habitação, um pequeno quarto, onde o enxoval funerário seria depositado. Então, esse é um esquema básico de um hipogeu. E a gente observa aqui também, não é, como mesmo nesse esquema básico, todas as paredes são ricamente decoradas, né? Então, o que no Antigo Império era utilizado principalmente no Livro dos Mortos, né, que era você levar toda uma sequência de narrativas que falavam sobre esse caminho entre você morrer e você efetivamente chegar até o mundo dos mortos, cada uma das etapas, que deuses você encontraria, que cerimônias rituais você participaria, quais seriam, né, os cultos e o que você deveria apresentar a cada deus, o que recitar em cada situação. O Livro dos Mortos narrava isso. Então, no Antigo Império, você, né, se fosse sepultado, você levaria o livro, e levaria esculturas, levaria todo o seu enxoval funerário, mas não havia nas pirâmides essa riqueza de ornamentação através da pintura, né? Aqui a gente observa que, apesar de não ter uma necrópole sinalizada, ligada a templos que vão manter um cerimonial acontecendo, né, em torno do sepultamento do faraó ao longo do ano, é como se de alguma forma essas pinturas garantissem, não é, ou chamassem atenção para esse culto, né, que permanece nessas representações, além então das cenas, né, do faraó
ou desse nobre, ou de quem quer que seja a tumba, não é? Se apresentando aos deuses. Muitas vezes nós temos também situações que são do cotidiano de um faraó e que deveriam estar representadas. Então, uma das coisas que se esperava que o faraó fizesse seria uma caçada ritual, onde aquilo que ele caça, ele oferece aos deuses, né? Então, a gente tende a imaginar que realmente ele praticava esse tipo de caçada, mas independente se o ato em vida em si é real, a representação deveria existir. Então, se a gente vai ter, por exemplo, depois a gente vai ver no Abu Simbel, por exemplo, né, o Ramsés II se representa como um rei que vence, né, batalhas incríveis, batalhas que depois, historicamente, a gente sabe que, em verdade, o Egito não venceu, né, no máximo foi um empate. Mas na narrativa, né, isso é colocado sob o ponto de vista que é interessante para esse morto célebre, né, no caso do faraó. Então, mais uma vez, isso leva a gente a pensar nas funções da arte, né, nas funções da pintura. Então, qual é a função da pintura aqui, não é? Então, é celebrar a vida do faraó, celebrar a sua importância, é narrar os feitos, né, as situações que deveriam acontecer na vida de um faraó, para deixar registrado que, olha, não, ele foi um faraó que serviu, né, ao Egito, serviu aos deuses, correspondeu ao que se esperava de um faraó, ainda que talvez em vida ele não tenha realizado isso, né? Então a ideia de que mais vale uma boa propaganda bem feita, né, do que realmente o ato em si, que é uma coisa que a gente vive tanto, né, na modernidade. Isso no Antigo Egito já era realidade, né? E essa é a ideia também do culto, desse processo de passagem que a gente já conversou. Então a gente está vendo aqui também uma imagem da tumba do Sened, né? Então nessa tumba a gente está vendo aqui no fundo, né? Vou tentar colocar aqui a seta sobre eles. Então o Senedin está aqui realizando o culto, né? Se apresentando aqui diante dos deuses, e eu queria chamar a atenção para o formato, né, em arco e aqui dessa parede e dessa abóbada, né? Então, os egípcios conheceram a abóbada enquanto sistema construtivo. Nós vimos que desde as pirâmides, né, a chamada abóbada falsa, ela já foi utilizada para a construção de câmaras internas, né, dentro das pirâmides, mas eles não desenvolveram essas estruturas de abóbadas, né, nem o uso do arco, como estruturas prioritárias, né? Apesar de terem sido utilizadas e de serem conhecidas. Quando nós falarmos dos templos, que vai ser na próxima aula, a gente vai perceber que está baseado muito mais em estruturas trilíticas, né, em 2 pilares verticais e um travamento horizontal, que vão ser utilizados como elementos construtivos, né, dos grandes templos egípcios. Mas isso não significa que eles desconhecessem, né, o arco e as abóbadas, né, mas que naquele determinado momento se fez uma escolha, né. Aqui a gente está vendo uma comparação entre 3 hipogeus, para a gente perceber um pouco as variações de tamanho. No Vale dos Reis, geralmente as sepulturas são identificadas pelas letras KV e um número, né? KV significa Kingsvale, que seria Vale dos Reis, e o número à medida que elas foram sendo encontradas, né? Então aqui a gente está vendo a 34 do Tutmoses III, 35 do Amenófis II e a 62 justamente, que é a do Tutankhamon. Então, comparada aqui, né, com as outras duas, a gente observa que a do Tutankhamon é bastante acanhada, né? É pequena perto de outras, com várias câmaras, com capelas radiais, né? E aqui na do Tutmoses III, né, que tem uma curiosidade, ela emenda, né, aqui com o que aparentemente seria uma outra estrutura, não é? Isso acontecia muito no Egito Antigo. Você está escavando e você
se depara aí com uma outra escavação já anterior existente, você anexava, né, essa escavação, essa câmara que você encontra, a estrutura que você está construindo, né, não era difícil de acontecer. Bom, e aqui a gente vendo um pouquinho sobre essa tumba do Tutankhamon. Tem aqui um conjunto de imagens. Então a gente está vendo aqui o sarcófago na parte de cima, que tem também, né, o formato do corpo do próprio faraó, usando o tocado que nós já conversamos. Além disso, né, além de trazer o tocado, de trazer a barba cerimonial, ele traz também, né, os símbolos do poder, de unificação do Alto e do Baixo Egito. Ela é toda em ouro, é trabalhada, né, com esmalte e incrustação de pedras, né? A gente está vendo aqui na lateral também o Howard Carter, que foi o homem que escavou e que encontrou essa tumba. Ele não era exatamente um arqueólogo, né? Pelo menos não no sentido formal. Ele permanece escavando no Vale dos Reis quando ninguém mais acreditava que ainda havia alguma coisa ali para ser encontrada. E ele pode permanecer no Vale dos Reis e permanecer escavando porque ele consegue um patrocinador inglês que vai ser, vamos dizer, a figura que vai estar à frente do mistério, que acaba impulsionando a ideia da maldição do faraó, né? A gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente está vendo a câmara dentro do hipogeu do Tutankhamon, onde ficavam todos os seus sarcófagos. Eram 5 sarcófagos, né, um dentro do outro, e a gente já consegue perceber aqui como ela é apertada, né, como é uma câmara de sepultamento assim bastante acanhada, né, e que surpreende essa quantidade de tesouro que nós estamos vendo aqui nas duas imagens de baixo, todo um tesouro empilhado, né? Então a gente tem tronos, a gente tem camas, o Tutankhamon leva mais de 100 bengalas, né? Ele precisava da bengala, ele tinha uma série de problemas físicos para se locomover. Um carro, né, de rodas aqui, que era puxado por cavalos, que se usava nas batalhas, né? Então tudo isso ele leva consigo, né? Além dos vasos canópticos que estão aqui na câmara do fundo, ao lado aqui dos seus sarcófagos, né? Que são os vasos onde as partes internas do corpo que são retiradas durante a mumificação são colocados também, né? Embebidos em salitre, em sal, na verdade. Então a gente observa, não é, que ainda que o enxoval do Tutankhamon seja extraordinário, ele é pequeno, né, se a gente comparar com o que talvez tenha sido o enxoval de Ramsés II, por exemplo. Mas, né, nada disso chegou até nós. O que chega até nós realmente é do Tutankhamon. Aqui mais um pouco da tumba do Tutankhamon, né? Então ela foi usada pelo Tutankhamon, mas pode ser que ela não tenha sido escavada para ele, né? Como ele morre jovem, pode ser que essa tumba tenha sido de uma certa maneira reaproveitada, né? Mas ela se transformou famosa pela sua riqueza e a conservação, né, dos tesouros que existem aí no seu interior. Foi em 1922, né, que o Howard Carter descobre e consegue escavar. Isso explica, né, e aí, bom, aqui fala também, né, das ruínas, né, que são o resultado desse deslizamento de terra de um acampamento de trabalhadores do período Ramessida. Isso explica o porquê da tumba ter escapado de roubos e depredações, né? Então, ao ser aberta, ela ainda continha, né, peças de ouro, tecidos, mobília, armas, textos sagrados que revelam muito, né, sobre o Egito Antigo. E aqui a gente está vendo, né, uma tumba de uma rainha, que é a Nefertari, que vai ser a esposa do Ramsés II. Eu vou voltar aqui só na tumba do Tutankhamon, só para contar uma curiosidade, que é justamente como é que essa maldição da múmia se tornou tão famosa, tão importante.
O Howard Carter encontra, né, a tumba do Tutankhamon. Ele ainda não sabe que é o Tutankhamon, mas ele percebe que ele encontrou uma tumba com alguma coisa importante dentro. Já havia uma legislação no Egito, né, que fazia com que fosse necessário você ter o acompanhamento das autoridades egípcias para abrir a tumba, mas como ele tinha, né, esse patrocinador, que eu agora realmente não vou lembrar o nome, ele manda chamar, ele avisa esse patrocinador inglês para que ele venha para participar, né, desse momento de abertura. E aí, então, ele espera a chegada, comunica às autoridades egípcias, marca-se o momento, o dia da abertura da tumba, e esse patrocinador inglês é o primeiro que entra, né, na tumba. Ele teve esse privilégio justamente porque ele tinha sido o patrocinador, mas talvez não tenha sido, né, exatamente um privilégio, porque ele, dias depois, morre no Egito, de infecção generalizada, possivelmente. Não há muita clareza aí do que ele morreu, mas não houve nenhuma chance, né, de tratamento, de recuperação. A sua mulher recebe a notícia, né, na Inglaterra da morte desse Lorde, e fica absolutamente desgostosa e resolve vender a coleção. Ele tinha uma imensa coleção de peças egípcias, e uma parte dessa coleção vai para os Estados Unidos, e aí então custou muito caro essa coleção, né, para levar para os Estados Unidos, foi bem caro. E aí o museu então cria uma campanha, né, para arrecadação de fundos para ajudar a pagar por essa coleção. E aí, entre, né, as diversas estratégias que foram utilizadas, uma delas foi colocar, né, em filmes, em propagandas, divulgar maciçamente a ideia, né, da maldição do faraó, né? Então ganhou uma outra repercussão, não que não existissem essas lendas, esses mitos e até inscrições nas próprias construções egípcias, né, de que interromper o sono eterno do faraó levaria aí, ao mal fadado processo aí com quem fosse o responsável, né, por interromper esse sono eterno. Mas essa morte acaba sendo, um emblema aí, um ícone dessa relação, né, com esse passado egípcio que é bastante cercado em mistérios, vamos dizer assim, porque há muita coisa que a gente não compreende, não conhece. Bom, e aqui a tumba da rainha Nefertari, né, é uma das mais extraordinárias em termos de pintura. Então, se a do Tutankhamon, né, é muito mais acanhada, tanto de tamanho como, né, em relação ao seu acabamento, já a da Nefertari, né, que morreu aqui em 1254 a.C., ela é uma tumba ricamente decorada, né? Então, a decoração é feita com um tipo de tinta que se chama têmpera ovo. Esse tipo de técnica existe até os dias atuais e é praticada até os dias atuais, mas ela se presta melhor ao uso em ambientes como no Egito, que são ambientes muito quentes e secos, né? Porque é uma tinta que é fabricada com o pigmento triturado, muito fino. Esse pigmento é um óxido mineral e às vezes até feito com pedras preciosas, que é o caso do lápis lazuli, também da turquesa, né, que são os tons de azul claro e azul escuro. Era possível usar o coral também para obter certos tons de vermelho, e esse pigmento então era misturado com a gema do ovo, né? Isso faz uma tinta de uma qualidade muito plástica, assim, de aplicação muito suave e muito transparente, né? Então, parte dessas pinturas parecem ter sido realizadas há muito pouco tempo, né? Mas, na verdade, são pinturas que têm, né, pelo menos aí 3.000 anos, 4.000 anos, mas que têm uma qualidade ainda, né, que ficaram preservadas justamente porque ficaram fechadas num ambiente muito seco, que ajudou aí nesse processo de preservação. Bom, a tumba da Nefertari foi descoberta em 1904, né, e os detalhes foram
são tão bem executados, né, que fazem com que ele seja considerado um dos mais luxuosos, né, do Antigo Egito. Bom, a gente finaliza aqui essa aula e na próxima aula, então, a gente vai estar trabalhando sobre os templos no Egito Antigo. Pessoal, até breve.